Minha namorada quer que eu tatue o nome dela. Sou babaca por me recusar? Minha namorada, 21 anos, mulher, quer que eu, 22 anos, homem, faça uma tatuagem com o nome dela. Ela não se importa onde eu faça, braços, pernas, costas, pescoço, ela só quer que eu faça. A justificativa dela é que eu tenho uma tatuagem com o nome da minha irmã no meu peito esquerdo, e agora eu deveria fazer uma tatuagem com o nome dela também. Eu disse a ela que minha irmã tem uma tatuagem semelhante com o meu nome, e nós dois fizemos isso para simbolizar um vínculo de irmãos, e que essa será a única tatuagem que faremos em nossas vidas. Ela tem tido acessos de raiva recentemente. Isso é motivo válido para terminar o relacionamento? Estamos juntos há alguns anos, nos amamos, seria um motivo tão estúpido para terminar. A atualização. Acabei de terminar com minha namorada. Minha namorada tinha um grande sinal vermelho que eu perdi porque era ingênuo e super apaixonado, mas um dos comentários abriu meus olhos. O sinal vermelho era que ela talvez estivesse com ciúmes do meu relacionamento com minha irmã. Isso foi simplesmente insano, e eu nem mesmo considerei essa possibilidade. Não sei porquê, mas comecei a odiar minha namorada depois de ler aquele comentário. Ela veio ao meu apartamento há 1 hora, e eu disse a ela que acabou. Isso obviamente a chocou, e ela pediu desculpas e disse que nunca mais me pediria para fazer uma tatuagem e que estava insegura, e ela disse um monte de outras coisas enquanto chorava. Ela disse que iria procurar um profissional para resolver seus problemas e me pediu para reconsiderar jogar fora todos os anos que passamos juntos. Bem, eu não me importava mais e disse a ela para pegar suas coisas e sair. Ela saiu há alguns minutos e eu a bloqueei em tudo. Não sinto nada, nem tristeza, nem arrependimento, porque não estou mais apaixonado por ela. Tive um homenagem inesperado com minha melhor amiga e meu namorado. Agora estou me sentindo traída. Estou errada por isso? Na outra noite, eu estava passando um tempo com minha melhor amiga e meu namorado no apartamento dela. Começou inocentemente o suficiente, com a gente jogando e assistindo filmes. Então começamos a jogar Eu Nunca e as perguntas eram bem sexuais. Ela então perguntou Eu nunca tive homenagem e tanto eu quanto meu namorado dissemos não. A vibe dela mudou completamente, a ponto de ser assustadora, e ela olhou para nós dois. Ela disse e se fizéssemos algo louco. Eu meio que ri porque nunca passou pela minha cabeça o que ela queria dizer. Mas então ela se aproximou do meu namorado e começou a beijá-lo. Ele não estava impedindo ela. Eu simplesmente congelei. Parecia surreal, como um sonho pesadelo. Lá estavam eles se beijando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Acho que tive uma espécie de resposta ao trauma e meio que me enganei pensando que isso era normal? Não consigo explicar. Mas é como se meu cérebro não estivesse pronto para entender a extensão do que estava acontecendo, então se enganou. Eles começaram a se despir e por instinto eu também me despi. Este não é um espaço para falar sobre detalhes sujos, mas uma homenagem ocorreu entre nós. Na manhã seguinte, acordei acreditando inicialmente que tinha sonhado, mas lá estavam eles nus no chão juntos. Ainda não conseguia processar o que diabos aconteceu, então simplesmente saí correndo. Quando finalmente caiu a ficha, tive um colapso completo. Recebi ligações e mensagens de ambos perguntando se estou bem. Não respondi. Não consigo responder. Vomitei 2 vezes por causa das lembranças intrusivas. Eu não queria isso. Por que fui junto com isso? Por que não parei? Por que ela começou? Perguntas só continuam girando na minha cabeça. Não sei o que diabos fazer. A última mensagem do meu namorado foi espero que não esteja chateada, acho que foi um evento tão especial em nosso relacionamento, mesmo que tenha sido insano. Ele bateu na minha porta e não abri. Não tenho ideia do que fazer a partir daqui. Ainda o amo, mas não consigo olhar para ele da mesma maneira. Quero dizer, vi ele fazendo com minha melhor amiga. Sem mencionar ela. Sinto que fui traída da pior forma, mesmo que tenha permitido que isso acontecesse e tenha participado. Estou errada em me sentir desse jeito? Atualização. Oi, pessoal, eu achei que deveria adicionar isso ao meu post em vez de responder a um monte de pessoas. Eu me encontrei com meu namorado e falei sobre a situação e acabei fazendo um monte de perguntas. Não, ele não estava dormindo com ela o tempo todo. Aquela noite foi a primeira vez. Ele não queria ativamente dormir com ela, mas também não teria dito não. Ele atribui isso a ser um cara excitado. Ele achou que a vibe era super sexual mesmo antes dela se insinuar para ele e que esperava que isso acontecesse e achava que eu também esperava. Ele mencionou o quão sexuais eram as perguntas e ela dizendo claramente que estávamos excitando ela com nossas respostas, ela disse isso, mas eu pensei que ela estava brincando. Ele não a afastou porque achou que seria uma experiência divertida para todos nós. Ele admitiu ter ficado excitado com a audácia dela e por fazer isso na minha frente. Ele pensou que se ela fez isso tão facilmente, significava que ela e eu falamos sobre isso antes e é por isso que o convidamos. Eles não transaram depois que eu saí, mas eles expressaram arrependimento por possivelmente me machucar e ele saiu assim que pôde.
Perguntei se podia ver o celular dele para ver se ele tinha estado conversando com ela. Ele admitiu que eles trocaram algumas mensagens depois do incidente, mas não foi nada sério. Perguntei se podia ver e ele ficou meio apavorado, o que fez meu coração afundar. Ele disse: "Deixe-me lembrar que eu ainda estava na mentalidade de que era um momento especial para nós. Então eu sabia que ficaria mal com o que veria, mas precisava da verdade completa da situação, então perguntei mesmo assim." Ele me mostrou as mensagens deles. Elas eram mais ou menos assim. Ela: "Me avise se entrar em contato com o meu nome." Ele: "Vou. Posso ser honesto, porém?" Ela: "Claro." Ele: "A noite passada foi a melhor da minha vida." Ela: "Para mim também. Me sinto mal que meu nome possa se sentir mal, mas Deus, foi tão quente." Ele: "Ficarei triste se não pudermos fazer isso de novo." Ela: "Você é tudo que meu nome disse que você era." Ele: "Ela fala sobre mim assim?" Estou envergonhado, haha. Ela: "O tempo todo, eu queria ver por mim mesma." Depois disso, ele começou a elogiar as habilidades sexuais dela e coisas do tipo, que eu rapidamente ignorei porque sabia que ficaria doente se processasse completamente. Eu ignorei o resto da conversa porque, neste ponto, simplesmente não conseguia lidar com ver mais nada dessa natureza. Rolei para cima nas mensagens deles e só vi memes e repostagens ocasionais, então estou bastante confiante de que foi a primeira vez. Isso ainda não me faz sentir melhor, porém, considerando que enquanto eu estava tendo um colapso literal, eles estavam elogiando as habilidades sexuais e os corpos um do outro. Eu disse para ele sair e ele me implorou para perdoá-lo por tudo, mas eu disse para ele ir transar com ela novamente já que ele gostou tanto. Neste ponto, provavelmente vou bloquear os dois e apenas focar em me curar e seguir em frente, porque sei que não sou o tipo de pessoa que supera isso de jeito nenhum. Obrigado a todos pelo conselho e apoio, realmente me fez sentir muito melhor. Não esquece de seguir o perfil do Lobinho do Reddit para mais relatos como esse. Sou babaca por dizer ao meu pai que a namorada dele nunca será bem-vinda na minha casa. Meu, 33 anos, mulher, pai, 60 anos, homem, não consegue manter uma namorada por muito tempo. Minha mãe divorciou-se dele quando eu era criança, e desde então, ele não tem interesse em se casar novamente e se estabelecer. Hoje em dia, seus relacionamentos geralmente não duram mais do que um ano. Sou casada e tenho 2 filhos, 8 anos, menino e 4 anos, menina. Como não quero que eles se afeiçoem a uma nova avó a cada poucos meses, estabeleci algumas regras quando meu filho nasceu. Meu pai não poderia apresentar novas namoradas a eles até 6 meses de relacionamento. Durante a maior parte da vida dos meus filhos, não tivemos problemas com isso. Então veio a namorada do meu pai de 2022, que foi uma pessoa absolutamente terrível. Meus filhos só a conheceram uma vez, mas foi o suficiente para eu considerá-la perigosa para estar perto da minha família. Embora eles tenham terminado mais tarde, meu pai tentou inicialmente justificar seu comportamento. Por causa de todo esse caso, mudei a regra, ele teria que esperar um ano em vez de 6 meses antes de apresentar novas namoradas. Se ele tentasse fazer isso antes, ela nunca seria permitida em minha casa. Ele protestou no início, porque a maioria de seus relacionamentos não dura tanto tempo, mas eu mantive minha posição e ele eventualmente concordou. Ele esteve com outra mulher por 9 meses no ano passado, e meus filhos nunca a conheceram. Meu pai está com sua nova namorada há 6 meses. Eu nunca a conheci realmente, porque ela mora a 1 hora de distância. Ela é, aparentemente, obsessiva por crianças e tem pedido para conhecê-las há um tempo. Ele tentou me convencer a fazer uma exceção para ela há alguns meses, mas eu sempre digo não e lembro das minhas regras. Minha filha está completando 4 anos esta semana, e fizemos uma festa de aniversário para ela ontem. A festa aconteceu em um espaço de eventos do nosso prédio. Meu pai chegou 1 hora atrasado, com a nova namorada. Me aproximei deles para perguntar o que ele estava fazendo. Ele disse que sua namorada estava ansiosa para conhecer meus filhos, e achou que a festa de aniversário seria um bom lugar para apresentá-los. Por estarem juntos há meio ano, ele não achou que seria tão importante. Eu disse a eles que a namorada tinha que sair antes que meus filhos a vissem. Meu pai tentou dar outras desculpas, como o fato de meu padrasto, que está com minha mãe há mais de 20 anos, estar lá, e disse que se ela saísse, ele também sairia. Eu disse para ele ser meu convidado, e ambos saíram. Mais cedo hoje, meu pai me ligou. Ele me repreendeu por tê-los expulsado da festa. Ele disse que minhas regras eram muito restritivas e que sua namorada era uma pessoa adorável que merecia conhecer meus filhos. Eu disse a ele que não só não me importo o quão legal ela é, mas também nunca receberia em minha casa depois da artimanha que ele fez. Ela pode conhecer meus filhos depois dos 12 meses, mas não na minha casa. Discutimos por um tempo antes dele desligar na minha cara. Meu marido e minha irmã, que está ficando conosco por alguns dias, testemunharam a maior parte da briga. Meu marido está do meu lado, mas minha irmã acha que estou sendo cruel sem necessidade com uma mulher que nunca conheci. Eu sou a errada. Edição. Em nosso primeiro encontro com ela, a namorada deu um tapa na minha filha na época porque ela derramou um copo de suco em seu colo, manchando seu vestido branco. Estávamos do outro lado da sala e não conseguimos impedi-la a tempo.
Quando a confrontamos, a desculpa foi que o vestido era novo e caro. Ela se recusou a pedir desculpas. Minha filha não se lembra disso, mas meu filho testemunhou tudo. Meu pai só a defendeu quando a expulsamos. Ele terminou com ela no dia seguinte e se desculpou profundamente. Levou alguns meses e muita conversa para deixá-lo perto de nossos filhos depois disso. Atualização. Existem algumas coisas que eu acho que devo esclarecer sobre minha relação com meu pai primeiro, então isso pode ficar longo. Não sou a primeira a dizer isso, mas a internet não é de forma alguma um lugar para descrever com precisão qualquer tipo de relacionamento em detalhes completos, especialmente um familiar. Então, aqueles que disseram que não gosto do meu pai ou não aprovo o estilo de vida dele estão tirando conclusões precipitadas. Eu amo muito meu pai e sou grata por tudo que ele fez por mim. Mas sim, ele é um idiota. Tivemos uma relação difícil desde que eu era criança. Melhorou muito depois que eu saí de casa, principalmente porque ambos percebemos que não teríamos nenhum relacionamento se não fizéssemos esforços para mudar. Por mais que meu pai tenha se tornado uma pessoa melhor, ele ainda tem algumas tendências extremamente narcisistas que ficam óbvias de vez em quando. A mais relevante nessa situação é o fato de que ele é péssimo com limites. Eu criei uma metáfora nos comentários do meu post anterior que acho que ilustra isso. Ele quer uma porta. Eu dou a ele uma janela em vez disso. Ele diz que está tudo bem com a janela. No momento seguinte, ele está jogando pedras na janela até que ela fique grande o suficiente para ser uma porta. Não é a melhor metáfora que já escrevi, mas acho que se aplica. E quero acrescentar que uma das principais razões pelas quais nossa relação era tão conturbada quando eu era mais jovem era porque eu não tinha meios de consertar a janela. Agora que não moramos juntos e eu pago minhas próprias contas, ficou mais fácil impedi-lo de jogar pedras ou não dar a ele janelas desde o início. Nesse sentido, meu pai é um avô bastante presente. Nós o vemos apenas uma vez por mês, mas ele me liga frequentemente pelo FaceTime e as crianças o adoram. Então, apresentar novas namoradas como amigas do vovô, como muitos sugeriram, não funcionaria. Tentamos uma vez, e elas revelaram a verdade em menos de uma hora. Além disso, não é que eu não aprovo o estilo de vida do meu pai, simplesmente não me importo. Tenho 33 anos. Tenho um emprego, um marido e 2 filhos. Os hábitos de namoro do meu pai não são nem meu negócio nem minha preocupação. Ele pode namorar quem quiser, pelo tempo que quiser, desde que todos tenham mais de 18 anos e não sejam completos monstros. O que me preocupa é como isso afeta meus filhos. Lido com a porta giratória do meu pai desde os 10 anos. Naquela época, seus relacionamentos costumavam durar pelo menos 2 anos, mas ainda assim tiveram um impacto tanto em mim quanto na minha irmã mais nova. A primeira mulher que meu pai namorou após o divórcio era insana e arruinou minha infância. A próxima era incrível, mas não ficou por muito tempo. A seguinte foi desagradável. A lista continua. Não quero que meus filhos passem por essa falta de estabilidade. Estou carregando essa bagagem, eles não precisam saber o quão pesada ela é. A última coisa que quero acrescentar aqui é que meu pai tem outro problema importante. Ele é obcecado em agradar a todos e com a ideia de que eu tenho que agradar a todos. Isso quase arruinou completamente nosso relacionamento quando eu era mais jovem. E, infelizmente, ele ainda não deixou isso para trás. O primeiro motivo é porque ele defendeu sua namorada de 2022, e o segundo é a razão pela qual ele ficou tão irritado comigo por proibir sua nova namorada após o fiasco da festa. Enfim, vamos para a atualização real. Meu pai e eu tivemos uma pequena discussão pelo telefone sobre o que aconteceu na festa na segunda-feira. 2 dias depois, sua nova namorada me ligou. Ela me perguntou por que eu a tinha proibido de ir à minha casa antes mesmo de conhecê-la ou apresentar meus filhos. Eu pedi que saíssem antes das crianças os verem. Perguntei a ela se ela sabia da minha regra de 12 meses. Ela não só sabia, mas também insistiu que meu pai quebrasse a regra de qualquer maneira. Ela disse que era ótima com crianças e sabia que meus filhos amariam, então achou que não seria um grande problema eu abrir uma exceção para ela. Estive muito perto de desligar na cara dela quando ela disse isso. A razão pela qual eu até vim para cá foi porque pensei que estava sendo injusta com ela, mas isso deixou claro para mim que ela também estava errada. Em vez disso, decidi explicar o incidente de 2022. Ela não sabia sobre isso. Quando terminei, ela disse que entendia por que a regra foi criada e pediu desculpas por tentar quebrá-la. Liguei para meu pai no dia seguinte. Contei sobre a conversa que tive com sua namorada, e ele confirmou tudo. Ele a levou à festa porque ela queria ir e ele queria fazê-la feliz. Tivemos uma discussão muito longa que quase escalou para uma briga. Eu lembrei a ele dos motivos pelos quais minha regra existia. O único que ele realmente considerou válido foi o incidente de 2022, do qual ele ainda se envergonha. A discussão tocou muitos outros tópicos, mas o principal foi que meus filhos são a prioridade. Eu disse ao meu pai que minha principal preocupação é protegê-los e não hesitarei em cortar qualquer pessoa, inclusive da família, se isso significar fazê-lo. No final, ele concordou em lidar com as consequências. Sua nova namorada poderá conhecer meus filhos no período de 12 meses, mas ela não será bem-vinda na minha casa. Mas se ele tentar fazer isso novamente, ambos serão cortados.
Encerramos a ligação de maneira fria, mas ele me ligou novamente na sexta-feira. Ele pediu desculpas por tudo e disse que eu era uma ótima mãe. Posso dizer quando ele está sendo sincero neste ponto, então aceitei as desculpas. Conhecendo minha família, não acho que haverá problemas com isso por um tempo. E se houver, estou preparada. Acho que este será meu último post. Obrigado a todos pelo apoio e incentivo que vocês me deram.